Hoje eu vou estar falando sobre o derrame pleural, também conhecido como água na pleura, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre a pleura, né? Que é uma membrana delicada que recobre o pulmão pelo lado de fora, né? Nós temos a pleura visceral e a pleura parietal. E a pleura parietal é a superfície mais interna dessa parede torácica, né? Entre essas duas pleuras existe uma camada muito fina de líquido que facilita o deslizamento suave dos pulmões dentro da caixa torácica quando eles se enchem e se esvaziam de ar, né? Então, o derrame pleural é caracterizado pelo acúmulo excessivo de líquido no espaço entre a pleura visceral e a pleura parietal. De acordo com a composição química, ele pode ser classificado em transudato ou aquoso, quando não há lesão no espaço pleural, nem sinal de células inflamatórias, é mais líquido e ele é mais transparente. E nós temos também o exudato ou rico em proteínas, que é causado pelo aumento da permeabilidade dos vasos e com presença de células em decomposição. Ele é mais viscoso e opaco. Também existem classificações de acordo com o tipo de substância que se encontra no espaço entre as pleuras. O sangue, o hemotórax, geralmente causado por lesão na região do tórax. Linfa, quilotórax, que é a presença do líquido linfático, geralmente está relacionada por uma lesão ou obstrução de um vaso linfático do pulmão. O pus, empiema, normalmente devido a uma infecção. E urina, o iriноtórax, que é pouco frequente, mas pode acontecer com pacientes que estão utilizando drenos para urinar através do dreno, né? Quando acontece a obstrução desses dispositivos. As causas mais comuns dos derrames pleurais são a falta de algumas proteínas que ajudam a manter a água dentro dos vasos sanguíneos e a obstrução de canais responsáveis pelo escoamento do líquido pleural. Nós temos várias patologias como câncer, infecções como pneumonia, pancreatite, tuberculose, artrite reumatoide, sangramentos, lúpus, doenças cardíacas, renais ou hepáticas como a cirrose, coágulo nos vasos do pulmão, embolia pulmonar, são também causas possíveis do derrame pleural. E assim, a cor do líquido em excesso pode ser o primeiro indicativo da causa. Quando é claro, há maior chance de ser tratado do tipo aquoso, que pode apontar causas externas ao pulmão, como insuficiência cardíaca e cirrose. Já quando essa coloração ela está mais para pus ou sangue, pode indicar infecções pulmonares, tumores e inflamações. Os sintomas do derrame pleural podem variar bastante. Os mais característicos são a falta de ar, que é a dispneia, mesmo em repouso, o cansaço a realizar esforços, dor para respirar, especialmente nas inspirações profundas, a chamada dor pleurítica, e em casos mais graves pode ocorrer uma elevação entre as costelas, como se a pele estivesse sendo empurrada de dentro para fora. Como o derrame pleural ele pode estar relacionado a diversas condições, outros sintomas como febre podem estar presentes devido ao problema que originou o derrame, né? E para se obter o diagnóstico de derrame pleural, se tem como base o exame físico do paciente, radiografia de tórax e os resultados do exame de sangue do líquido pleural. Se necessário, com uma toracocentese, que é a retirada desse líquido por meio de uma punção, para a realização de uma biópsia. Temos também a videopleuroscopia e a angiografia por tomografia, que são exames também realizados, caso esses outros que eu já citei, né, não forem conclusivos para o diagnóstico da causa do derrame, né, a gente pode utilizar esses também. Vou falar agora um pouco sobre o tratamento, né? A maioria dos derrames pleurais, eles, quando pequenos, se resolvem em pouco tempo, com a absorção do excesso de líquido espontaneamente pelo próprio organismo. Mesmo nesses casos, é preciso encontrar a causa e tratá-la. Quando o derrame causa sintomas, o tratamento ele é feito por meio da punção,
e inserção de um fino catéter entre as costelas inferiores com o uso de sedação para aspirar o excesso desse líquido. Em alguns casos, é necessário que um tubo, que é o dreno torácico, seja mantido para que a drenagem seja feita continuamente enquanto exames e outros procedimentos são conduzidos. O que eu vou frisar mais uma vez é que é essencial que seja realizado o diagnóstico e tratamento da doença que provocou o derrame, pois senão o problema irá voltar. Outro tratamento fundamental é a fisioterapia, É importante relatar sobre a importância e necessidade da intervenção fisioterapêutica precoce no tratamento do derrame pleural, já que essa patologia se trata de uma complicação que implica maiores transtornos para a mecânica respiratória, ainda é uma causa de internação frequente em nosso meio. E a fisioterapia respiratória tem como objetivo a remoção de secreção das vias aéreas, reduzindo a obstrução brônquica e a resistência das vias aéreas, facilitando as trocas gasosas e reduzindo o trabalho respiratório. As técnicas e recursos fisioterapêuticos normalmente utilizados para o tratamento dos pacientes que apresentam o derrame pleural são manobras de higiene brônquica, manobras de expansão pulmonar, pressão negativa, estimulação diafragmática, padrão respiratório associado com exercícios de membros superiores e troncos, incentivadores respiratórios e mudança de decúbito. Em afecções agudas, a fisioterapia respiratória visará encurtar o período de doença ou repercussão funcional. Já em processos crônicos, visará retardar a sua progressão ou mantê-los estacionados. Para montar um protocolo de tratamento, é necessário entender os sintomas do derrame pleural. A dor súbita é intensa no lado afetado e é o primeiro sintoma, na maioria dos casos, a ser relatado, Ela resulta no atrito dos dois folhetos, durante os movimentos respiratórios, piorando pela distensão da pleura parietal inflamada. Na respiração profunda, tosse, flexão ou extensão da coluna vertebral, essa dor se torna mais intensa. Outro sintoma muito comum é a dispneia, que pode resultar da compressão do tecido pulmonar e de alterações mecânicas nos músculos respiratórios, à medida que o músculo muda a sua relação comprimento-tensão, E ela relaciona-se com o volume de líquido com a pressão intratorácica e seu efeito sobre a mecânica e a troca gasosa. Os derrames pleurais em pacientes com comprometimento pulmonar mínimo são bem tolerados, enquanto os derrames similares em pacientes com doença pulmonar podem causar insuficiência ventilatória. As técnicas fisioterápicas de reexpansão têm como objetivo o aumento do volume de ar nos alvéolos, fazendo com que os sinais e sintomas diminuam ou até mesmo desapareçam no paciente acometido. E para a aplicação das técnicas de reexpansão, deve-se levar em consideração o estado clínico e os exames complementares do paciente, pois essas técnicas só devem ser aplicadas após a drenagem do paciente. Isso quando a drenagem for necessária. E a fisioterapia tem se mostrado uma forte aliada na prevenção, tratamento e redução de complicações respiratórias em diversas doenças, proporcionando uma melhora substancial na absorção do derrame pleural. E aqui eu coloquei uma radiografia de tórax, Geralmente é suficiente para diagnosticar derrames pleurais quando há um volume de líquido superior a 200 ml no espaço pleural. Nesse caso desse derrame pleural, observa-se a opacidade no seio costofrênico à esquerda, desenhando uma curva em uma forma de uma parábola com cavidade voltada para cima, E uma imagem mais opaca, mais hipotransparente aí, que demonstra o líquido, na pleura aí. E é isso, finalizo aqui o trabalho sobre derrame pleural, espero que você tenha gostado.